interativa do Sala de Redação, que está lá no chat, na nossa transmissão em vídeo no YouTube e também no Twitter, @EsportesGZH. O técnico Eduardo Cudê ainda tem chances de recuperar o desempenho do time do Inter? Sim ou não? Tem ou não tem, Guerrinha? Eu acho que não tira mais nada. Eu tenho, né? O futebol me ensinou que nada é mais importante do que o resultado. O resultado é que te mantém ou te demite. Ah, jogou mal, sim, aí foi campeão, ganhou. Pronto, acabou a conversa. Nós temos um exemplo ontem, o São Paulo. Que se não ganha, o Carpini estaria na rua hoje. Uma vitória ganhou. Com contestação, né? Então nada é mais importante no futebol do que o resultado. Nada. Mas tu precisa ter uma coisa que o Internacional não tem há 4 jogos. Desempenho. Ah, errou um montão de gol, é incompetência. Isso é a mesma coisa que tu pegar um revólver, tem uma bala só no tambor e tu tem que acertar o tiro, tu errou, tu foi incompetente. O cara vai te matar. O Internacional está virado de perna pro ar depois de ter feito um bom início de gauchão até a metade, até quase a semifinal ali. Até as quartas. Até ali. O que está acontecendo com o Internacional? Tem vários culpados. Mas ninguém é mais culpado do assunto do que o presidente do Internacional. Por quê? Nesses 4 anos mudou direção de futebol, jogadores, funcionários. Só não mudou uma pessoa lá. Só o presidente. Ele é o mesmo. E não adianta que a coisa não entra nos trilhos. Ou ele está se assessorando mal, que eu não quero acreditar, ou ele não sabe nada de futebol, que é o que eu quero acreditar. Porque não adianta tu pegar o dinheiro e ir na feira e comprar 16 mamão. Não. É bom para burro, mas um pode estragar, 2 pode estragar e tu não vai comer todos. Ele fez as contratações que tinha que fazer? Fez. Agora precisa da liga de encaixar. E não encaixou. O Degona, deixa eu dar minha opinião, boa tarde para todo mundo. O que eu vi ontem? Bom, primeiro, assim, o encontro do Magrão com os líderes de organizadas num espaço institucional do clube foi um erro. Eu até acho que o Magrão foi ali com boa intenção, falar com os caras das organizadas para distensionar o ambiente, mas foi um erro grave levá-los para um espaço institucional do clube, a sala de entrevistas. É uma aliança perigosa. Os líderes saíram ali dizendo que na quinta, talvez na sexta-feira vão conversar com os jogadores. Isso é um acordo perigoso pelos reflexos e consequências futuras. Foi um erro grave ali do Inter. Tem novo encontro hoje, né? Pela promessa feita ontem. Porque a torcida durante o jogo até fez bem. A Popular, que é a torcida organizada maior do Inter, fez silêncio no primeiro tempo, não levou bandeiras. Aquele ali é um protesto democrático perfeito, não tem problema nenhum, né? Aí depois no segundo tempo torceu e tal. Aquilo ali é mais impactante do que grito e tal, eu não sei o quê. De protesto, enfim. E se tem um torcedor do Brasil que pode protestar, vamos combinar, é o torcedor do Inter, porque ele vem entregando muito e não vem recebendo nada em troca. Esse é um ponto aí esse foi um erro, ponto. Acho que não tem muita discussão sobre isso. Eu aprendi, assim, aí, sei lá, quase 30 anos observando futebol. É só observação. Não tem informação nenhuma, é uma impressão. Tá. O que eu vi no jogo ontem, primeiro, o Real Tomayapo é um time tão, assim, ingênuo, amador, tão sem recursos, que eu não vou achar que é uma questão tática e técnica. Eu já vi os times do Eduardo Cudê ganhando de adversários muito melhores, com menos jogadores, dando banho tático. Não é esse o problema, não numa discrepância desse tamanho. Então eu estou quase autorizado a pensar, gente, o que pode não estar acontecendo lá dentro? Vestiário, né? Que a gente sabe que tem que ter. Eu vi no jogo, assim, 2 grupos bem definidos. Alguns jogadores que casualmente eles são jogadores que já estão aí há algum tempo. Estou falando de Bruno Henrique, Alan Patrick, Wanderson, Maurício, numa levada um pouco abaixo. Eles correram menos. Mas eu não acho, sinceramente, assim, não é que é displicência ou estão tirando o pé, eu acho que não é isso. Mas assim, talvez a tensão da conta de não ganhar títulos, eles têm um passivo aí da torcida, o Maurício, enfim, eles têm um passivo que talvez gere assim um pouco de desânimo, sabe? De não ter o mesmo envolvimento para fechar todo mundo junto, né? E um outro grupo que eu vi correndo bastante, inclusive o Borré, que não jogou nada. Olha, se o Borré jogar isso aí que ele tá jogando, meu Deus, né? Problemas pro Inter. Jogou pouco.
Mas e os outros jogadores que casualmente são jogadores que recém chegaram. Aquele jogador com HD externo limpo, sabe? E que chegaram... Bernabé, que fez um bom jogo. Alário, não jogou muito bem, mas batalhou o tempo inteiro. Thiago Maia, o próprio Borré, como eu afirmei. Jogadores correndo, com outro envolvimento, com uma outra pegada, sabe? Então, assim, para mim ficou muito claro que tem um grupo que não fez um bom jogo, os caras que já estavam aí, e outros do que já chegaram, né? É salário, porque esses jogadores que já chegaram, o que a gente comenta aqui, né, Guerrinha? Olha, Fulano e Beltrano são titulares absolutos. Esses aí vieram para jogar, não gastou um dinheiro desse para não jogarem. E aí os caras lá do outro grupo pensam, eu tô chamando de grupo, não tô dizendo que isso existe, tá? É só uma observação do que eu vi em campo. Mas é que e aí, é algo em cima do que tu viu. Né? Só do que eu vi. Né? E aí eu penso assim, bom, mas se eles são titulares absolutos, alguém aqui vai ter que sair, a gente tem que sair de tudo que não deu certo, né? E aí eu acho que assim, ó, fissura de vestiário, Debona, tem em qualquer lugar, em qualquer clube. Tem, a gente sabe que tem. Times campeões aí tem problemas, jogadores que nem se falavam, sem citar nomes. Agora tu tem que saber administrar. Então, se é isso, o presidente do Inter, quem é o capitão do Inter? É o Alan Patrick e o técnico Eduardo Cudê, eles têm que sentar e conversar e colocar na mesa. Quem pra ti? Colocar na mesa. O Gabriel e o Depena fora? É salário? O que é? O Guerrinha abriu a manifestação dele nomeando o mandatário do clube, tá? É o que tá lá, todo esse tempo aí ele ficou. Foi o único que ficou. Pra ti, qual é a maior responsabilidade? Desculpa a pergunta, mas qual é a maior? Porque tu citou os três, mas qual é a maior responsabilidade? E eu cito o de ontem, porque o de ontem é uma coisa meio fora da curva, né? Pra mim é dos jogadores. Eu sei que é pelo jogador, pra mim é dos jogadores. Não, mas é importante... É dos jogadores, claro. Que eu acho assim, ó, nesse ano, o Alessandro Barcelos, ele entregou jogadores para o Eduardo Cudê, né? É que a gente está falando uma coisa específica ali, a gestão de vestiário. Ele entregou bons jogadores para o Eduardo Cudê. Eu acho que essa questão da gestão de vestiário no universo brasileiro, ela acaba sendo feita pelo treinador. O treinador ele tem que resolver isso aí. Se de fato tem essa coisa aí, sabe? É porque a queda de rendimento do Inter, gente, é muito abrupta. A prova que é os jogadores... Eu lembro do Guerrinha aqui dizendo, inclusive, né? Olha só como o Inter está jogando qual é a coincidência? É muita diferença. Sabe qual é a coincidência da queda de rendimento do Inter? Tem uma coincidência. E aqui eu boto culpa, inclusive, no nosso grupo aqui. Na nossa análise, que eu não me incluo. Ou seja, eu boto a culpa em vocês. No Potter, principalmente. Tem uma coincidência da queda de rendimento do Inter. Não ter Valência 100%. A queda do Inter mais drástica é a partir do momento em que o Valência não está 100%. Mas... Tá? Não, e eu coloco isso e eu vou dizer... Dá pra ganhar do Juventude, golear o Tomaiapo sem o Valência. Dá pra ganhar. O jogo de ontem, gente, vamos ser bem prático aqui, Potter. Gostaria muito de ouvir tua opinião sobre Eduardo Cudê. Ontem dá pra ganhar sem o Valência, né? O jogo de ontem, não é que dá pra ganhar sem Valência. O próprio Belgrano. É uma vergonha a falta de comprometimento. Nós vivemos essa semana 2 episódios aqui. Por motivos diferentes, talvez. Mas tu tá concordando comigo, então? Claro. Eu só queria que tu me nomeasse a pergunta que eu fiz foi pra ti, qual é o maior culpado? Eu acho que nesse momento... acho que nesse momento... O que aconteceu ontem, tem que pegar, Diogo, os boleiros. Gente, vocês estão de brincadeira. Claro. Que mundo vocês mas vivem? O que eu disse aqui? O que eu falei? Tu lembra que eu falei? Concordo, tu dissesse na jornada ontem, fosse o primeiro, o Vaguinha entrou numa linha de discussão. Senta os 13, não, é que tu pegou uma linha o Vaguinha pegou uma linha de discussão de uma coisa coletiva proposital. E tu pegou uma linha que pra mim é o que tá faltando pro jogo, pro Inter. Pro Inter tá faltando um pouquinho de várzea. E eu não digo várzea de forma pejorativa, não. A várzea no sentido, por que se joga várzea? Pra ganhar do outro time. A gente se reúne, o teu time lá, quando tu joga, o que tu quer? Quer ganhar dos outros caras. Ontem faltou pro jogador do Inter a coisa mais essencial da lógica do futebol. Mais essencial. E isso é culpa só dos boleiros. A gente trata jogador de futebol aqui como se fosse bibelô. É um escândalo o que eles fizeram ontem no Beira-Rio. Muitos tem que pegar todo mundo e dizer o seguinte, gente, vocês não têm vergonha. Mas quem tem que fazer isso, César? Não,
Não, deixa só a gente continuar no debate. Que é a consciência. Mas a consciência ela não entra lá e diz: quem é que tem que ter a liderança nesse momento? No futebol brasileiro, o treinador tem que tomar essa liderança. Eu posso dizer, eu acho que dá pra fazer isso. Eu não acho que é o treinador. Pra mim, dá pra fazer isso. Eu tô falando, pra mim o Cudê tá longe de ser o treinador que plantam aqui, né? Todo mundo diz que ele é o melhor do mundo. Eu não tô dizendo isso, eu só tô dizendo que ontem, a culpa é do boleiro. Eu fecho contigo. Não, então nós estamos concordando. Que é uma categoria que há muito tempo atrás, a partir da Lei Pelé, protegida demais. Intocado, ninguém toca no boleiro. Aí os caras não são comprometidos, vão pra noite, bebem e se apresentam. Hoje eu não tô afim, porque o adversário, isso aí, eu não tô afim. Eu quero saber o seguinte, eu disse ontem aqui, eu quero saber o seguinte: vai pingar o salário lá dia 5 ou não vai? Vai ou não vai? O Inter tem 140 mil sócios, tem que vender patrocínio, tem que se virar pra pagar. Esses boleiros não merecem o mínimo da consideração. O que eles fizeram ontem no Beira-Rio, gente, o goleiro do Tomayapo, ele não sabia se colocar. 1,76 m, chutasse a meia altura, a bola provavelmente ele entrava. Não se o Bruno Flores aqui da rádio se coloca, eu não tô dizendo que é melhor que ele, mas se coloca. Não, mas eu tô dizendo melhor do que ele. Ele segurava, tu viu, Potter? Ele segurava a trave. Que nem goleiro de futebol salão. Fala, Potter, o que a gente tá falando aqui vai muito além do resultado, porque a bola poderia ter entrado ontem, né, Potter? Daqui a pouco o Inter faz 1-0, não ia mudar nada. E não ia mudar nada, porque isso. O desempenho coletivo que desapareceu e o individual de lideranças, de jogadores que são diferentes, né? A gente tá falando do Alan Patrick, por exemplo. Detalhe, o problema é que não é só ontem. Não, começa no É um acumulado. É que ontem é muito assim emblemático porque é um adversário... Ontem tu não ganhou porque a bola não entrou, bateu no goleiro, o goleiro fez um milagre. Poderia ter sido 1-0. Não, o desempenho é a mesma. E antes? Antes é a mesma coisa. Qual é o teu diagnóstico, hein, Potter? Eu acho que... Boa tarde a todos. Eu acho que o Alessandro Barcelos vai ter que tomar uma decisão. E ele tem informações que nós não temos. E eu tenho certeza que o presidente do clube sabe disso. Sobre problemas de vestiário, supostamente? Não, nem é Gabriel, Depena, Robert Renan. Não, é mais que isso. A principal pergunta eu estava no estádio ontem, no estádio o jogo é mais claro, né? Principalmente nessa parte anímica. O Inter tem um novo time titular. O novo time titular do Inter, se todo mundo estiver fora do DM, é o time que quer jogar. Simples. Tu concorda comigo nos dois grupos? O Inter montou um grupo pra quem não quer jogar, sentar no banco. Simples, bem simples. Tudo certo. Muito simples. Todo mundo liberado, quem é que vai jogar, quem quer jogar. Tá, mas então não tinha titular ontem. Não sei mais quem é. Não, mas tu enxerga. Aí que tá, esse diagnóstico, nenhum torcedor do Inter consegue dar. Nenhum repórter consegue dar. O repórter mais bem informado de Beira-Rio não consegue entrar no vestiário. Pergunta pra qualquer treinador da história que já passou, que acabaram os trabalhos, que a gente não consegue mais, já estão acabados, como se fosse um museu. Aí tu pergunta pra eles assim: Felipão, quanto é que a gente sabia do Grêmio de 95? 10, 15%. Tu não tá cansado de falar da parte anímica e mental do Inter? Não, acho que não é mais isso. Acho que não é. Quer dizer, o problema é geral, né? O problema é geral. Porque assim, tem gente que não quer mais a ideia do Cudê. Certo? Tem gente que aparentemente quer se adaptar à ideia do Cudê. Tá. Então agora o Barcelos vai ter que ler o seguinte: ou ele tem um grupo que tem gente suficiente com qualidade para de novo colocar uma ideia posta do treinador, ou ele tira o treinador. Tu não acha que dá para sentar e conversar? Porque eu vi como aconteceu. O Inter vem jogando mal, Diogo, há 2 semanas. Não teve nenhuma conversa no Beira-Rio em 15 dias. Não, acho que é que ontem foi um episódio assim, eu acho diferente. Ontem foi algo assim diferente então, até dos outros jogos. Zé Alberto, eu não sei mais como é que tu escala o time. Assim, o meu time titular é o melhor time que o Inter tem. Eu acho que pode ser na cabeça do Cudê. É muito simples o time titular do Inter. O time titular do Inter é Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e... Gostei ontem do argentino. Gostei dele. Que é reforço. Thiago Maia. Agora. Reforço. Thiago Maia. Chegou agora. Thiago Maia ou Fernando. Na frente deles o Arangues, obviamente. Aí o Maurício também não tá. Tô tirando parte anímica, qualquer coisa. Maurício, Alan Patrick, Borré e Enan Valencia. Esse é o melhor time do Inter. Todo mundo que tem a melhor qualidade possível vai estar ali dentro. Fechou? Não é mais esse time. É quem quer a ideia ainda. Amigo,